Você desliga para mim, Sérgio? Fechou? Não, aí, aqui. Boa tarde a todos. Agora, Sérgio, testando. Agora melhorou. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa Ismênia de Jesus para mais uma palestra e passe. Lembrando das nossas necessidades aqui, né? Estamos precisando de garrafa PET vazia para os irmãos levarem água, né? O consumo é muito grande. A gente atende aqui diariamente quase 200 irmãos em situação de rua e não dá conta, né? Então nós estamos necessitando dessas garrafas PETs. É só trazer e deixar ali no carrinho, na recepção, ou entregar para as meninas. As toalhas de banho, que nós necessitamos também. Quem tiver toalha de banho usada, que não estiver, né, utilizando, que possam trazer para nós aqui, para que a gente possa auxiliar os irmãos. E claro, qualquer auxílio que vocês puderem nos ajudar, material de higiene, material de limpeza, é muito bem-vindo. Porque a gente sabe o gasto é enorme, né? Mas o pessoal aqui do Prato de Sopa, eles sempre fazem o possível para poder dividir o máximo que eles podem para poder auxiliar esses irmãos. Então, não fiquem com vergonha de trazer porque já ajuda muita gente. Mas a pessoa pensa assim, mas eu vou levar um sabonete? Traga um sabonete, porque um sabonete já se transforma 4 pedaços, né? E já auxilia aí 4 irmãos. Né? Então, é importante que a gente sempre possa auxiliar, independente da quantidade, né? Quantidade é o de menos. O que importa é que a gente possa auxiliar esses irmãos, né? Eu vou ler a nossa mensagem de hoje, do nosso irmão De Luca, do livro Sempre Melhor. Deus deseja que saiba que você não está só. Você não é um filho sem pai. Você não foi abandonado por Ele. Isso não lhe parece muito bom? Saber que Deus estará com você, aonde quer que você vá. Quando você estiver no leito do hospital, Deus estará com você, inspirando médicos e enfermeiros. Quando você estiver se sentindo a pior pessoa do mundo, Deus estará segurando a sua mão com toda a ternura. Quando você estiver na pior fase da sua vida, Deus estará em sua companhia, soprando em sua mente os caminhos da solução. Quando eu ouvi aquela frase antigamente assim, Deus é fiel, eu pensava, né? Mas Deus sempre é fiel, né? Mas tem muitas pessoas que acham que não, que Deus abandonou, né? E realmente Deus é fiel. Deus está o tempo todo ao nosso lado, nos amparando, nos inspirando, nos ajudando nessa caminhada, nessa jornada. É que nós, às vezes, ficamos cegos para as coisas de Deus. E isso torna muito mais difícil a nossa caminhada. Nosso palestrante hoje é o nosso irmão Carlinho, aqui do Prato de Sopa, né, que vai nos passar a mensagem da tarde de hoje. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus e a Maria de Nazaré por estarmos mais uma vez aqui, em seu nome. Pedimos o amparo, a inspiração e a proteção para cada um de nós, Mestre amado, na tarde de hoje. Que possamos fazer a sua vontade, não a nossa, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas e ajudai-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus.
Minhas irmãs, meus irmãos, boa tarde. Minhas irmãs, meus irmãos, boa tarde. Boa tarde. Nosso tema de hoje, Eurípides Barçanufo. Quando eu li a história dele, eu fiquei impressionado, porque lá no Evangelho fala assim, evolução, inteligência, moral. E nós temos aí pessoas inteligentíssimas no mundo inteiro, cada um fazendo a sua parte, né? Certo ou errado. Nosso irmão Eurípides foi completo. Foram 38 anos de intensas atividades. Nasceu dia 1º de maio de 1980, Sacramento, Minas Gerais. Seus pais, pai Hermógenes Ernesto de Araújo, Mojico, e mãe Jerônima Pereira de Almeida, Dona Meca. 2 grandes trabalhadores. Tiveram 15 filhos. Ele foi o terceiro da turma, né? E ele foi o diferente. O brinquedo dele era livros. Ele estudava muito. Então tudo começou lá no século I. Esse livro, A Grande Espera, é uma história do século I, onde ele era o Marcos Essênio. E ele tinha como tutor o Lisandro, que era um ancião que cuidava dele. Muito bom, tanto ele como o Lisandro, né? Então ele começa lá, nesse livro, Na Grande Espera. Depois ele vem como discípulo de Inácio de Antioquia. E depois como escravo Rufo, no livro Ave Cristo. Em 1741, ele vem como Johann Caspar Lavater, pastor suíço, poeta, filósofo, teólogo, amigo de Johann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi, mestre do mestre Kardec. Mestre do mestre Kardec. Mestre do mestre. Só pessoal bom, né? Então, essas são as 4, né, que a gente tem conhecimento. Reencarnações. Por falar em reencarnações, né, nós temos aí aqueles que acham que acaba ali, né? Termina ali, né? Para ali. Então, parou. Não, vem uma sequência muito grande. Bagagem muito grande, né, de conhecimentos. Aos 6 anos começou a trabalhar com o pai na venda. 6 anos, criança com 6 anos quer brincar, né? Já trabalhava já. Começou cedo. Queria ser médico para curar sua mãe, que sofria desmaios e visões esquisitas. Mais tarde vão perceber que essas visões eram situação de mediunidade aflorada. Na época não se sabia o que era. E ele ficava muito preocupado com isso. 1889, lê livros de homeopatia do Dr. Onofre, que estava hospedado em sua casa. 1889, 9 anos. Já estava lendo livros de homeopatia, né? Em 1897, 17 anos, estuda livros de homeopatia e funda pequena farmácia. 17 anos, né? Está começando ainda, né? Começou cedo. Essa casa aí é onde ele residia, né? Família, casa de Eurípides e família. Eurípides era autodidata, tinha hábito de ler muito e aprendia rápido, facilidade. Isso é a bagagem que ele trazia espiritual, né? Nós temos a matéria como trabalho do espírito. O espírito vem evoluindo, só vai trocando de corpo, né? Dominava astronomia, filosofia, ciências físicas e naturais, matemática, literatura e falava fluentemente o francês e latim, sem nunca ter cursado um ensino superior, né? Aí o casarão, né, demolido na última década do século XX, localizava-se na Avenida Benedito Valadares, onde funcionou no final do século XIX o Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, e no começo do século XX o Liceu do Sacramento, sacramentando o colégio, né, que chama. 1907, 1912, exerceu o cargo de vereador e trouxe para Sacramento vários benefícios sociais, como água encanada, bonde, luz, um cemitério público e maiores recursos para a educação. Pediu dispensa após uma votação onde aumentava o período de mandato de 3 para 4 anos. Queria que ele ficasse mais tempo, mas ele não, eu quero só cumprir o meu dever, né?
fez bastante trabalho lá e depois pediu para sair. E saiu. Eurípides tinha 3 desafios na sua vida. A doença de sua mãe. Tinha uma época que ela ia para a igreja e tinha desmaios. Ela teve que ficar em casa, acompanhando a missa de casa. Porque ela estava sempre, ela tinha visões, via muita coisa, né? Não sabia na época o que acontecia com ela. Tio convertido ao espiritismo. Seu tio era espírita e ele era católico. Então não é questão de religião, né? É o que você está fazendo. Ele tinha uma religião católica, era, né, fiel à sua religião, trabalhava muito. E o seu tio, né, mais tarde tenta convencer ele de passar a ser espírita. E aí a gente sente uma situação de embate com os dois. Mais para frente a gente vai perceber isso. E o Sermão da Montanha. Ele tinha esse conhecimento na igreja e conversava com o padre, Sermão da Montanha. E o padre explicava, e ele não se convencia, porque ele é tão inteligente que você precisava, né, ter argumento. E não tinha, então ele ficava sempre com essa dúvida do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças que nós conhecemos no Evangelho. Tio Senhor chama seu amigo Frederico Peiró. Lá, Santa Maria tinha lá os seus fenômenos, né? E onde tem movimentação, nós sabemos que tem médium de efeito físico. Qualquer médium de efeito físico, onde ele estiver, alguma coisa vai se movimentar. Nós tínhamos esses fenômenos lá em Santa Maria. Então esse tio Senhor chama o seu amigo Frederico Peiró, que era materialista, não era espírita, se tornou espírita depois que teve uma mensagem de sua mãe, que foi passada para ele, mensagem em espanhol. Aí ele passou a ser espírita. É preciso ter uma série de situações para você ter a conversão. Isso demora um pouco, porque a gente tem uma raiz muito profunda numa religião, a gente não consegue, de início, né, logo de impacto, já querer mudar. Não muda tão cedo assim, né? Então, todos eram médios de efeitos físicos, naquele local lá. E após o trabalho das sessões, cessaram os fenômenos após as primeiras sessões. Isso é um início de trabalho. Depois, com o tempo, é que vai, né, melhorando alguma coisa. É como o espírito que vem para ser, né, analisado, né, conversado. Demora, esse tratamento demora um pouco, porque às vezes ele não quer, ainda quer ficar ali, ele quer continuar na sua mesma caminhada, ele não muda tão cedo assim. E lá foi pedido o seguinte: trabalhar no serviço do bem. Todos devem ter essa proximidade. O tio dele fundou esse centro espírita em 28/8/1990. Centro Espírita, 1900. Isso. Centro Espírita, Fé e Amor. O início da conversão de Eurípides se deu após ler o livro Depois da Morte, de Leon Denis, emprestado por seu tio Senhor Mariano, enquanto estava o sobrinho. Seu tio, conversando com ele, né? Conversou. Cansei, não dá, você é muito inteligente, você, sem condição. Toma esse livro, leia, estude, depois a gente conversa. E ele leu o livro durante a noite inteirinha. Leu. O tio foi dormir, acordava, estava lendo lá. Aí ele também dormiu um pouco. Eu leio o livro todinho, 2 vezes. Mesmo assim, mais para frente a gente vai ver o que acontece, né? Numa sexta-feira da Paixão de 1904, Eurípides vai com um amigo, sem avisar o senhor Mariano, à fazenda Santa Maria, participar de reunião mediúnica. Mas chegando lá já haviam 2 lugares reservados. Toda a comunidade de Santa Maria estava lá. Ué, 2 lugares reservados? Por quê? Estranho, né? Coincidência? Tudo bem. Eurípides mentaliza que se realmente fosse verdade a comunicação dos espíritos, que João Evangelista viesse comunicar através de humilde analfabeto trabalhador, chamado Aristides, e fizesse uma explanação sobre o Sermão da Montanha. Entrou, pensou, alguém captou a mensagem, e o nosso irmão mediunizado se levanta e faz uma explanação completa sobre o Sermão da Montanha, durante 2 horas. Ele ficou ouvindo e conversão. Agora eu sou espírita. Então eu preciso ler o livro inteiro 2 vezes, assistir uma sessão para se convencer, né? Que o Sermão da Montanha foi para ele, né, o fechamento de tudo, né? Então, no retorno à fazenda Santa Maria, ele recebe uma mensagem desse irmão São Vicente de Paulo.
São Vicente de Paulo aqui é um asilo aqui perto, né? Santo, São Vicente de Paulo. Põe um padre. Então, ele passa a mensagem para Eurípides: abandone o seu cargo na congregação, convido a criar outra, cuja base será Cristo, e o diretor espiritual serei eu, e você o comandante material. Afaste-se da igreja e previno dos sabores que terá inclusive a revolta da própria família. Todos, sem exceção, o abandonaram. Então ele ficou só, né? E a mensagem ali, né, que a irmã acabou de ler, sobre: jamais vos sintais sozinhos na luta, estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. O mestre espera que façamos do coração o templo destinado à sua presença divina. É a mensagem do próprio Eurípides Barçanufo, psicografia de Chico Xavier. Retorno a Sacramento, ele corta os laços com a Irmandade de São Vicente de Paulo. Seus colegas de magistério abandonam seus cargos de seu sacramento, todos católicos. O mobiliário escolar foi retirado e o prédio requerido pelos proprietários. E o pessoal comentou: o professor está louco. E ele se vê sozinho e chora. Ninguém é de ferro, né? Apesar de. E ele funda o grupo espírita Esperança e Caridade, em 27 de janeiro de 1905. Esse colégio até hoje está lá, presente, firme. Colégio Allan Kardec, fundado em 31 de janeiro de 1907. Então, essa mensagem que ele recebe da Maria, Mãe Santíssima: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Coloque o nome Allan Kardec, Colégio Allan Kardec. Ensino o Evangelho de meu filho, Jesus, às quartas-feiras, e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Maria, serva do Senhor. Nosso irmão tinha várias mediunidades, desdobramento, intuição. Então ele recebia mensagens também de vários espíritos de escola. Visão de Eurípides está no livro A Vida Escreve. Em desdobramento, vai descansar, se sente fora do corpo, sobe, elevado, chega num campo grande, imenso, bonito, vê alguém ao longe sentado, se aproxima, estanca, porque teve que parar ali mesmo, né? E percebe que quem estava ali era Jesus. Se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, por que choras? Choras pelo descrente do mundo? O Cristo lhe correspondia agora ao olhar e respondeu em voz docíssima: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Nós temos o Evangelho, né? Teoria e prática. A teoria é linda, né? A gente lê, abre, nossa, que beleza, né? Na hora de praticar, a gente dá uma balançada, né? Porque a gente precisa ter a tal da fé, a esperança e a caridade. Fé, inteligência, esperança, sentimento, caridade, ação. Então a ação sem a fé e a esperança, ela é nula, porque ela é falsa. Ou você faz com sentimento e com fé, com conhecimento, ou então a gente fica no meio do caminho, né? Nós ficamos em débito, né? Vamos dizer assim, no plano. E desde aquele dia entregou aos seus necessitados e aos doentes sem repouso sequer de um dia, servindo até o seu desencarne. Ele teve mais que um despertamento, né? Porque já trabalhava muito, né? Quando viu Cristo, já despertou. Como todo médium que exerce medicina ou coisa parecida, a lei dos homens, né, enquadra. Então ele foi enquadrado nesse artigo, né? 28 de outubro de 1927, foi denunciado. Decreto 847, de 11 de outubro de 1890. Artigo 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Artigo 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios,
usar de talismãs e cartomâncias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias, curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Isso correu, foi de mão em mão, juiz, tudo, mas não conseguiram, não conseguiram provar nada contra ele. Porque eles têm um método diferenciado. O Espiritismo usa muito água fluida, passe, a gente não usa cura de corte, isso não existe mais. Essa mensagem que ele recebeu foi de Cristo, durante esse trajeto todo que foi muito forçado, muito puxado para ele, né? Meu filho, nada temas, estamos com Deus, a vitória é nossa. Desenlace de Eurípides Barçanufo se deu em 1º de novembro de 1918, às 6 horas da manhã, em decorrência da gripe espanhola, epidemia que assolou o país nesta época. Ele pegou a epidemia, mas continuou trabalhando, foi cuidando de todos os doentes, mesmo doente, até a sua morte. Essa mensagem aqui é da nossa Mãe Santíssima, né, que ele recebeu, já ali na leite de morte. Ele vê a imagem dela e pergunta: és tu, Mãe Santíssima, tão jovial e bela? E ela diz: venho em nome do meu filho amado, Jesus. Eurípides, mestre sacramento, servidor do amor, Jesus convoca-te a novos rumos. O Senhor, compassivo no entanto, permite a continuidade junto ao tempo corporal. Queres a cura ou aceitas a vereda da esperança? Respondeu: Mãe amantíssima, falou Eurípides aos prantos, faça-se em mim a vontade do Pai. E assim ele desencarna em 1918, desculpe, com 38 anos. E aqui nós temos as fontes, né, do que a gente estuda para poder resumir a vida dele, né? Eurípides, o Homem e a Missão, que é o livro, a vida escreve, que tem a passagem dele que ele tem encontro com Cristo, né? O desdobramento, e Tormentos da Obsessão. São 3 livros que foram feitos para o trabalho dele. Eu vou ler agora uma mensagem do nosso irmão. E fala sobre Deus. Deus, o universo é obra inteligentíssima, obra
assim, desdobrava, né? Tá certo?